Olá, bem-vindo a mais uma videoaula. Seja bem-vindo. Você que está conectado conosco no YouTube, assistindo essa videoaula, eu vou pedir para você, primeira coisa que você tem que fazer, deixa o like nessa videoaula, se inscreve no nosso canal e ativa os sininhos para você sempre ser notificado sobre o conteúdo que nós colocamos aqui no YouTube, tá? E se você quer entrar lá no meu grupo do WhatsApp, o link está na descrição desse vídeo. É só clicar na descrição e você vai ter o link ali e você vai conseguir entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, perfeito? Vamos para mais uma aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre operacional de rompimento, né? Ontem nós falamos na aula de ontem foi sobre o contexto todo de qual é meu operacional e hoje nós vamos falar de operacional de rompimento, perfeito? Eu vou explicar para vocês como é que funciona o meu operacional de rompimento. Lá no final a gente vai para o gráfico, eu vou mostrar para vocês isso acontecendo no próprio gráfico, ok? Então, já deixa o teu like aí e bora para a aula de hoje. Você que está ao vivo comigo no TikTok, deixa o teu like, deixa o teu like aqui nessa live, compartilha essa live com mais pessoas e se você quer entrar lá no meu grupo do WhatsApp, o link tá na bio do meu TikTok. Vamos lá? Antes de eu mostrar para vocês aqui a questão de operacional, só deixa eu falar para vocês, tá? Entre 2019 e 2023 eu não tive resultado nesse mercado. Eu gastei mais de 200 mil reais nesse mercado para aprender o que não fazer. E o que mudou de 2023 para cá? O que mudou para mim de 2023 para cá foi que eu mudei minha mentalidade, blindei meu emocional e comecei a tratar de 2023 para cá o trade como negócio, como empresa, como profissão, tá? Eu parei de tratar o mercado, o trade, como aposta, como cassino, como brincadeira, como hobby, né? Parei de tratar dessa forma e comecei a tratar como empresa, negócio, como profissional, perfeito? Isso foi o que mais houve de mudança. O operacional, eu vim me tornando especialista no operacional que eu utilizo hoje nesses últimos 3 anos, perfeito? Especialista de verdade, eu vou mostrar isso para vocês daqui para frente, ok? Vamos lá então. Se você que está no TikTok quer entrar lá no meu canal do YouTube, ó, @3R_trade, tá? Vai lá no YouTube, se inscreve no meu canal do YouTube, que lá tem mais de 20 horas de conteúdo para você assistir. Operacional, gerenciamento e etc. Ok? Você que está ao vivo comigo no TikTok, digita o número 1 se você está me ouvindo perfeitamente. Só para a gente regular o áudio aqui. Aqui no sul hoje está bem gelado, né? Por isso que eu estou de casaco, tá? Paulo Freitas 1, José Wellington 1, Jeitosa 1, show de bola. Murilo Soares, Thiago, né? Digitar 1. Bora lá então. Então vamos aí para nossa aula de hoje, tá? Hoje nós vamos falar sobre simetria, ou seja, SR1 que é igual a simetria de rompimento. Ok? Antes de eu continuar, eu quero deixar bem claro para vocês, tá? Muita gente, eu vejo muitas pessoas lá no grupo mandando mandando print no grupo e dizendo, por que eu errei nessa entrada? Por que deu loss nessa entrada? Pessoal, eu sou muito claro com vocês, muito objetivo e sincero com vocês. O que eu mostro aqui no YouTube, o que eu mostro tanto nas minhas lives do TikTok, é 10% de todo o contexto do meu operacional. Tá bom? Existem mais gatilhos, existem mais confirmações, existem várias outras coisas dentro do operacional, padrões de candle, né? Que você utiliza para ele ficar mais assertivo. Então eu mostro isso aqui só 10% de todo o contexto do meu operacional. Mas mesmo assim já é muito assertivo. Agora imaginem se vocês pegam um contexto todo, tá?
Ah, Fábio, mas por que que tu não mostra tudo aqui? Porque, pô, eu dedico tempo, eu faço aulas ao vivo e etc, né? E, cara, eu não posso fazer isso de graça. Ninguém faz de graça. Você não sai trabalhar de graça. Então, quando você fica postando lá, ah, olha aqui, ó, deu loss, essa entrada deu loss. É claro, tu só tem 10% do contexto. Você queria que fizesse um milagre? Milagre só Deus faz, né? Operacional tem contexto, tem critério, tem movimento, tem gatilhos, tá? E todos esses gatilhos, tudo 100%, sem esconder nada. Zero, eu não escondo nada. Lá dentro do método. Fora do método, eu ensino partes, tá? Eu ensino partes, eu não ensino tudo. Por que que você não ensina tudo? Por que que você não vai trabalhar de graça no que você faz? É simples assim, entendeu? Perfeito? Para ficar claro para vocês. Eu gosto das coisas claras, entendeu? Combinado não sai caro, né? Então eu sempre falo para vocês, o que eu mostro para vocês aqui, que já é muito forte, vocês podem utilizar no dia a dia de vocês com mais cautela, já é muito forte, já traz um resultado diferente, tá? Tem pessoas que estão acompanhando só as lives aqui que eu faço no TikTok, tem pessoas me acompanhando no YouTube e estão fazendo dinheiro já, porque elas entenderam algumas coisas, né? Elas não ficaram só no que eu passo aqui, elas começam a olhar o contexto todo, compreenderam? Então, fiquem atentos a isso. O que eu mostro aqui é 10% de todo o meu operacional. Perfeito? O Anderson, qual o valor do curso completo? Eu não tenho curso, eu não tenho mentoria. Eu tenho método. O que um método faz? O método ele faz isso aqui, ó. O método ele cria processo, ele cria plano, ele cria checklist, protocolo, aí ele vai fazer você aprender a executar o teu plano, aí você vai aprender a ter rotina, disciplina, foco e depois ter resultado, tá bom? Eu não tenho milagre. Muita gente vem me procurar, ai Fábio, eu quero... A primeira pergunta que eu faço, você está buscando se tornar um profissional empresário trade ou você está buscando um milagre, que é um operacional milagroso que vai mudar a tua vida e fazer dinheiro rápido? Se a pessoa dizer para mim que ela está buscando algo milagroso, que ela quer fazer dinheiro rápido, eu já falo para ela, o método não é para você. Porque o método só vai funcionar se você aplicar ele. E só depende de você. Eu tenho um método que funciona, mas ele depende de você seguir as regras que está dentro do método. Se você não segue as regras, infelizmente, nem esse método, nem um curso, mentoria, nada vai funcionar para você, porque você não segue as regras. Perfeito? Então que fique claro isso para vocês. Show? Vamos lá. Quem quer saber sobre o método, ó, me chama no privado do WhatsApp ou aqui no privado do TikTok, né? Ou me manda mensagem aqui nos comentários do vídeo e diz, eu quero saber sobre o método. Aí depois a gente conversa, perfeito? Lembrando que eu só abro 10 vagas por mês, tá? O mês de maio eu tenho 4 vagas ainda. As outras 6 já foram preenchidas. Vamos lá. Como eu encontro simetria? Tá? Como é que eu encontro simetria de rompimento? A simetria de rompimento ela é composta de corpo barra corpo, independente de cor das velas. Tá? Então é independente de cor das velas. Perfeito? Como é que eu encontro isso dentro do gráfico, Fábio? Aí é onde eu vou fazer os desenhos para vocês agora, ok? Então, a partir de agora, você deve prestar muita atenção, porque eu vou passar alguns gatilhos aqui para vocês, e esses gatilhos é bom você anotar no papel e caneta, tá? Então, bora para cima. Eu vou fazer um desenho aqui, normalmente eu sempre faço de rompimento de alta, né? Eu vou fazer hoje um rompimento de baixa, tá? Vou começar com uma velinha de alta. Vou fazer aqui vou fazer até um gapzinho aqui.
justamente para não travar em simetria, né? Show! Agora aqui eu vou fazer a minha simetria, ó. Aqui eu fiz a minha simetria, perfeito? Então aqui, ó, eu gosto sempre de marcar as velas, né? Primeira do movimento de alta, primeira do movimento de baixa. Sempre que muda a cor da vela, começa a primeira do movimento, tá? Opa, aqui é a segunda do movimento de baixo e aqui já é a primeira do movimento de alta, tá? Então onde é que eu tenho minha simetria? Minha simetria tá aqui, ó. Aqui está a minha simetria, ó. Corpo com corpo, simétrico. Corpo com corpo, tá? Então, aqui eu tenho a minha SR1. Corpo, opa. Corpo com corpo travado simetricamente. Perfeito? Simétrico. SR1, ó. Aqui eu tenho meu corpo com corpo. Muitos de vocês entendem isso aqui como topo, como fundo, tá? Mas isso acontece no gráfico o tempo todo. E depois nós vamos lá para o gráfico, eu vou mostrar para vocês que acontece em qualquer região isso, tá? Isso aqui é o básico, tá? É o básico da simetria de rompimento. Corpo com corpo, independente de cor das velas. Perfeito? Então, olha só. Aqui eu identifiquei minha simetria. Como é que funciona o operacional para essa simetria? A primeira regra que eu utilizo dentro de simetria, é essa. Primeira regra. Marcar a simetria. Tá bom? Essa é a primeira regra. SR1. Marcar a SR1. Compreenderam? Então, a minha primeira regra é eu identificar onde é que está a minha simetria, eu marcar ela. Perfeito? A minha segunda regra é essa daqui, ó. A segunda regra, ela envolve o movimento do Kendall, tá? Então, a segunda regra, ela diz o seguinte, ó. Que tem que ser a segunda vela do movimento. Vamos fazer que aqui foi a primeira vela do movimento. E aqui foi a segunda vela do movimento, tá? Segunda vela do movimento. Então, aqui nós temos a primeira do movimento e aqui nós temos a segunda do movimento. Perfeito? A minha segunda vela do movimento, ela deve romper a simetria. Ok? Então, a minha segunda regra é essa. A segunda regra, vamos lá. A segunda vela, vou escrever segunda vela do movimento deve romper a SR1. Perfeito? Essa é a segunda regra. Ok? A nossa terceira regra desse movimento é o quê? Deve romper com mais de 20% do tamanho do corpo da vela, tá? O rompimento que essa segunda vela do movimento faz tem que ter mais de 20% do tamanho do corpo da vela, não do pavio, do corpo da vela, tá? Ela tem que romper a simetria com mais de 20% do tamanho do corpo da vela. Perfeito? E a nossa quarta regra, e essa daqui para mim é a mais importante, o movimento deve ser tratorado. O movimento da vela que rompeu, né? Que rompe, deve ser tratorado. Ok? Então aqui estão as 4 regras básicas
para você operar simetria de rompimento. Se não tiver encaixado isso aqui, você não opera. De verdade, tá? Você não opera. Depois eu vou passar para vocês uma lista do que vocês têm que cuidar para não fazer. Perfeito? Então vamos lá. A primeira regra é marcar a simetria. Eu marquei a simetria? Pô, tá marcado aqui. Show de bola. Tá aqui, né? Corpo com corpo, independente de cor das velas. Tá marcado a simetria. Segunda regra. A segunda vela do movimento deve romper a SR1. A segunda do movimento rompeu a SR1? Rompeu. Terceira regra, deve romper com mais de 20% do corpo da vela. Pô, rompeu com mais de 20%. Show! Tá aqui. Já tem minha terceira confirmação. A quarta regra, o movimento da vela que rompe deve ser tratorado. Foi movimento tratorado? Aí, para quem está aqui pela primeira vez não sabe o que é movimento tratorado, então vamos explicar, tá? Movimento tratorado, imagina que essa vela aqui, essa segunda vela do movimento, ela tem que fazer esse movimento aqui, ó. Ela abriu, ela até subiu um pouquinho, né? Deixou esse paviozinho, voltou para a abertura e depois ela começou a o quê? Descer tratorado, ó. Que nem um trator. Sempre contínuo, tá? Não é aquele movimento que fica indo e voltando, ó. Tá vendo? Indo e voltando. Não, ela é aquele movimento, ó, contínuo. Ela continua indo. Ela pode dar uma parada, aí ela continua indo, ó. Movimento bem lento. Aquele movimento lento. Isso é movimento trator. Quando essa vela aqui rompe a simetria com mais de 20% de corpo da vela, e lembra, é a segunda vela do movimento, não é a primeira, não é a terceira, é a segunda que tem que romper. Quando a segunda vela do movimento rompeu mais de 20% do tamanho do corpo com o movimento tratorado, eu tenho o quê? As minhas confirmações. Eu tenho as minhas confirmações para eu pegar uma continuidade do movimento, de rompimento. Ou seja, eu pego para continuidade do movimento. Na terceira vela do movimento, eu vou pegar a continuidade desse movimento. Vocês compreenderam? Aqui é onde eu vou pegar a continuidade do meu movimento. Ó, terceira do movimento. Perfeito? Terceira do movimento é onde eu faço a minha venda. Por que eu faço minha venda? Porque fez todas as minhas confirmações ali em cima. Todas as minhas confirmações foram feitas ali em cima. Então, entrada para continuidade do rompimento. Vocês entenderam? Ficou claro para vocês aqui, isso aqui? Você que está ao vivo comigo no TikTok? Se ficou claro isso para você, digita o número 5 aí rapidamente. Você que está no YouTube assistindo essa videoaula, espero que tenha ficado claro para você, tá bom? Você que está no YouTube, já deixa o teu like nessa videoaula, se está fazendo sentido para você isso aqui. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para que você sempre seja notificado de todo o conteúdo que nós postamos aqui, tá bom? E se você quer entrar lá no meu grupo do WhatsApp, o link está na descrição dessa videoaula. Só clicar no link e entra lá no grupo. E você que está no TikTok, né? Se você quer entrar lá no meu grupo do WhatsApp, o link está na bio do meu TikTok. Fábio, mas por que é importante eu entrar no grupo do WhatsApp? Porque você vai pegar isso aqui, você vai lá para o gráfico, vai aplicar isso aqui, e quando você for aplicar isso aqui, você vai ficar com dúvidas. E aí o que você vai fazer? Vai tirar um print, ou então vai gravar o vídeo da operação, vai colocar lá dentro do grupo e vai pedir, Fábio, faz essa análise para mim, o que eu errei, o que eu acertei. Então lá nós estamos mais próximos, lá a gente fala de mentalidade emocional, a gente fala de operacional, de gerenciamento, ou seja, lá nós construímos processo, tá? Então se você quer entrar lá no grupo, para você que está no TikTok, o link está na bio do meu TikTok, aqui no meu perfil do TikTok, e para você que está no YouTube, né, assistindo essa videoaula, o link está na descrição desse vídeo, perfeito? Vamos lá, o pessoal aí digitou
o número 5, né? Jeitosa, Paulo Freitas, Uracélio, Murilo, Garcia, né? Todos digitaram lá. Show! Maravilha! Aqui vocês entenderam então como você opera para rompimento, tá? Dessa forma é a forma mais simples de você operar para rompimento. Aqui para você que quer se inscrever lá no meu YouTube, tá? Esse é o meu canal do YouTube. Lá tem mais de 30 horas de conteúdo para você assistir, tá bom? Você que está no TikTok quer entrar lá no YouTube, ok? Maravilha! Bom, Fábio, você me ensinou agora, Fábio, como é que eu posso operar para rompimento, tá? Lembrando que isso aqui é o básico, existe muito mais gatilhos, existe padrão de candle aqui para operar e etc. Mas só com isso aqui que eu te mostrei, tá? Você já consegue ter uma noção e pode começar a ter um resultado legal, tá ok? Agora eu vou mostrar para vocês alguns pontos, tá? Do que você não pode fazer, tá? Quando você não operar, ó, não operar, vou colocar aqui, não operar. Quando você não vai operar nesse sentido aqui? Se o rompimento se o rompimento da vela não for mais de 20%, do corpo da vela, tá? Então, se o rompimento da segunda vela não for mais de 20% do corpo da vela, você não opera, porque você vai tomar um loss. Perfeito? Outra coisa, tá? Se a segunda vela travar na simetria, travar na SR1 ou o corpo fechar acima da simetria, não opera, tá? Você não opera. Se a segunda vela do movimento travar na simetria, a hora que ela fechar, travar na simetria, você não opera, né? Ou o corpo fechar acima da SR1, ou seja, se o corpo fechar acima, deixar o pavio fechar acima, você não opera. Por quê? A regra é clara. Qual que é a regra, Fábio? Tá lá em cima. Tá aqui, é só ler. Não tem segredo. Ok? Outra coisa que pode acontecer, tá? Se a segunda vela do movimento, se a segunda vela não for movimento tratorado, não opera. Por quê? Porque não é movimento se ela fizer um movimento diferente desse, não é movimento para continuidade do rompimento. Ok? Bora lá. E agora essa daqui, esse gatilho aqui é muito importante para vocês, tá? Se a segunda vela do movimento, se a segunda vela travar em um pavio ou corpo, tá? Não operar. Em um pavio ou corpo, né? Não operar. Ok? Por que isso aqui? Porque aí eu vou explicar na próxima aula para vocês, tá? Aí vocês vão entender o porquê que se a segunda vela do movimento, eu tô falando, ó, essa vela do movimento aqui, se ela tivesse, quem é meu aluno já sabe,
né? Se ela tivesse travado nesse pavio aqui, ó. Ok? Deixa eu pegar aqui só um pouquinho. Ó, se essa segunda vela do movimento aqui tivesse travado nesse pavio, quem é meu aluno? Pegaria essa entrada aqui para continuidade, sim ou não? Vamos lá, quem está ao vivo comigo aí? Quem me acompanha mais tempo aqui nas lives? Pegaria essa entrada ou não? Digita rapidamente aí, sim ou não? Boa tarde, chegando agora. Show, Robson, seja bem-vindo. Vamos lá, pessoal. Alguém aí que é meu aluno ou que está lá no grupo há mais tempo seguindo as lives, pegaria essa entrada aqui se esse corpo aqui tivesse travado naquele pavio lá atrás? O Rodrigo Bispo colocou reversão. Não pegaria essa entrada, tá bom? Então, não pegaria de forma alguma essa entrada. Então, isso aqui a gente vai explicar depois para vocês. Perfeito? Então, fiquem atentos às regras. Isso aqui são as regras para você operar rompimento, tá? Quer ter resultado no mercado? Segue as regras. Eu sempre gosto de falar para vocês aqui. Por que as pessoas não têm resultado no mercado? Primeiro, porque elas acreditam em operacional milagroso. Não existe. Ei, ouça o que eu estou falando. Não existe operacional milagroso. Eu, por 4 anos, eu acreditei no operacional milagroso, em sala de sinal, robô, indicador, copy trade, alavancagem, Soros, martingale, tudo que não presta. 4 anos, eu fiquei dedicado nisso. E adivinha o que aconteceu? Gastei mais de 200 mil reais, não tive lucro. Depois que eu mudei minha mentalidade e entendi que eu precisava virar especialista em operacional, em gerenciamento, ter mentalidade de trader profissional, de empresário trade, tratar isso aqui como empresa, como negócio, entendeu? Aí eu comecei a entender que o problema não é o operacional, e sim o meu comportamento diante de um operacional. E agora eu vou colocar uma coisa importante para vocês fazerem uma reflexão rápida. Imagina que você está dirigindo na cidade com o teu carro, tá? Você está dirigindo ali, perfeito? Lá na frente tem uma blitz e você foi parado na blitz. Você está sem cinto de segurança. Você infringiu uma regra de trânsito. Você sabe que aquela regra existe, mas você infringiu uma regra de trânsito. O que vai acontecer contigo? Multa. Essa multa é convertida em prejuízo financeiro, porque tu vai ter que pagar a multa. Perfeito? Então, tu infringiu uma regra, você pagou a multa. Perfeito? É justo, não é? A mesma coisa dentro do trading. Quando você infringe uma regra de um operacional, quando você não segue aquela regra à risca, você vai ser multado. Multado com o quê? Com loss. E você vai quebrar, vai perder dinheiro. É simples assim, é igual. Então, não quebre regra de operacional. Se fala que é a segunda vela do movimento que tem que romper, é a segunda. Não é a terceira e não é a primeira. Tá claro isso. Acabou. Tem gente que vem no grupo e diz: ô Fábio, é a primeira ou a terceira que tem que... É a segunda, tá escrito. Você não anotou no papel e caneta? Pô, então tu já começou errado. Ah, não, mas eu tirei print. Print não grava. Você não grava. Papel e caneta. Ai, Fábio, é besteira isso. 2023, quando eu comecei, ó, esse operacional. Tá aqui, ó. Papel e caneta. Olha aqui, esses desenhos eu fiz com lápis de cor. Tudo. Olha aqui. Por quê? Quando você anota, principalmente que você anota os gatilhos que eu falo às vezes aqui, um gatilho e a pessoa não lembra, anota tudo, desenha, lápis de cor. Por quê? O teu subconsciente grava aquilo. Hoje a era digital, tudo é confortável, eu vou tirar um print. Você não vai seguir. Não vai, esquece. Vocês compreenderam? Então,
o problema das pessoas é o comportamento, não é operacional. Não existe operacional milagroso. Existem regras quebradas dentro de um operacional, tá bom? Fechou? Eu vou parar de compartilhar isso aqui e nós vamos lá para o gráfico agora, ok? Esse print, eu tirei o print, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp. Então, se você quer entrar no grupo do WhatsApp, você que está ao vivo comigo no TikTok, o link está na bio do TikTok. Vai ali, clica agora na bio, no link, entra lá no grupo, tá bom? Eu vou colocar esse print lá e vou colocar uma aula que é a mais importante para você iniciar logo em seguida também. Fechou? E você que está no YouTube assistindo essa videoaula, para você entrar no grupo do WhatsApp, o link está na descrição dessa videoaula aqui. Fechou? Vamos lá então, vamos ver o que a gente encontra aqui no gráfico, tá? Para vocês entenderem. Pô, Fábio, eu tenho uma simetria de rompimento aqui, Fábio. Segunda do movimento, não respeitou. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que eu ensino só 10% aqui? Eu, só de bater o olho aqui, eu já sei por que não respeitou. Entendeu? Então, mas isso é por quê? Porque eu tenho conhecimento já, né? Óbvio, né? Eu quero pegar a simetria certa para vocês aqui, tá? Vou acompanhar aqui, ó. Deixa eu pegar mais um parzinho aqui. Vamos pegar. Teve uma pessoa que perguntou, Garcia, isso funciona também para Forex? Forex, B3, cripto, qualquer gráfico, tá bom? Qualquer gráfico funciona. Perfeito? Não importa o gráfico, funciona. Cara, que vocês estão... tem várias aqui que rompeu e funcionou e eu teria pego a entrada, tá? Mas eu não quero confundir a mente de vocês agora com isso. Eu quero mostrar aquilo que eu desenhei para vocês, tá? Mas tem algumas aqui que eu já teria feito a entrada, ok? Então eu só não quero confundir a mente de vocês agora nesse sentido. Aqui, vamos pegar aqui, Tá vendo que não é topo e fundo? Que o pessoal, tu opera topo e fundo? Que topo e fundo? Vou ficar eu esperando topo e fundo. Simetria aqui, Corpo com corpo, simétrico. Corpo com corpo, simétrico. Perfeito? Primeira do movimento, segunda do movimento, rompeu mais que 20%, provavelmente movimento tratorado. O que a terceira fez. O inzão aqui. É ou não é? Sim ou não? O que vocês acham? Existe topo e fundo, mas eu não fico esperando o mercado bater lá num topo e fundo para eu fazer uma operação. Entendeu? Pessoa tem que ficar 1 hora esperando para bater num topo e fundo. E outra coisa, quantas linhas eu tracei aqui para poder ver isso aqui? Tem indicador aqui, tem um monte de coisa, não tem nada, não uso nada disso, eu uso gráfico limpo, entendeu? Gráfico limpo, vamos ver aqui, EURUSD. Aqui rompeu simetria também, na segunda do movimento, mas foi em outro sentido, eu não quero confundir a mente de vocês agora, tá? É que hoje ela está em tendência, ok? Ela está em tendência, então assim, vamos pegar aqui, aqui, um gatilho para vocês, olha aqui. Aqui, e tá vendo que ela deixou outro aqui, tá vendo? Ela tem simetria embaixo e em cima. Rompeu as duas simetrias, Tá vendo? Primeira do movimento, segunda do movimento, rompeu simetria. Olha esse winzão aqui. Será que funciona? Isso aqui eu poderia fazer... Imagina se eu pego daqui dentro... imagina se eu pego depois de um rompimento desse daqui no Forex, Quem perguntou do Forex? Se eu pego essa esticada aqui, será que eu faço dinheiro no Forex? Também? Se eu pego essa esticadinha aqui?
Compreendeu? Ficou claro para vocês? Aqui também rompeu, só que é outro estilo de rompimento, tá? E eu não quero, como eu falei, não quero confundir a mente de vocês nesse momento. Aqui não é simetria, ó, isso aqui não é simetria, olha aqui. Isso aqui não é simetria, tá? Por que que não é simetria, Fábio? Porque não tá travado, tá vendo, ó? Tem um gap aqui, não é simetria. Simetria é quando tá travado, ok? Então não tem simetria aqui, não teria feito essa operação. Aqui rompeu simetria, eu teria pego, né, talvez feito uma operação. É que hoje tá em tendência, ó, tá vendo, ó? O mercado está indo muito em tendência. Então tem sim um modelo de simetria de corpo com corpo que dá para você utilizar em tendência, mas eu não quero mostrar para vocês isso agora porque vai confundir a mente de vocês, tá bom? Então eu vou pegar só aquela que é a mais básica, né? Aqui, olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma simetria, ó. Eu tenho uma simetria aqui, ó. Só que eu não vou marcar essa, eu vou marcar essa simetria aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Marquei essa simetria aqui, ó. Corpo com corpo, olha aqui. Primeira do movimento, segunda do movimento, olha aqui. Terceira do movimento. Se eu tivesse pegado essa entrada aqui no Forex, olha aqui, ó. Será que eu tinha feito grana? Aqui também, né? Ó. Simetria. Primeira do movimento, segunda do movimento. Ó. Se eu tivesse pegado aqui, ó, em Forex, será que tinha feito grana? Ai, Fábio, ai, é porque opções binárias. Calma, relaxa, meu filho. Um dia você chega lá. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Simetria, primeira do movimento, segunda do movimento, rompimento. A continuidade do movimento. Se eu pego essa entrada aqui no Forex, será que eu tinha feito grana? Acho que sim, né? Vem o cara do Forex falar comigo agora. Dizer que, ai não, cara, vocês não sabem operar, vocês... Sem traçar linhas, tá? Sem precisar de indicador, né? Aqui eu teria feito entrada, talvez, tá? Fez o rompimento. Então, pessoal, é isso. É isso aqui que eu queria mostrar para vocês, tá? Você que está no TikTok ao vivo comigo, se você quer entrar lá no meu grupo do WhatsApp, o link está na bio do meu TikTok, tá? Clica aqui na bio e entra lá no meu grupo do WhatsApp, tá bom? Você que está no YouTube assistindo essa videoaula, na descrição desse vídeo aqui tem o link para você entrar lá no grupo do WhatsApp, perfeito? Você que está assistindo no YouTube, não esquece, deixa o teu like nessa videoaula se fez sentido para você, tá? Se inscreve no canal e ativa o sininho. E no final, agora aqui no final dessa aula, vai ter um cardzinho que vai jogar você lá para a primeira aula, tá? E lá naquela aula é muito importante porque você vai entender todo o contexto do meu operacional. Fechou? Te vejo na próxima aula. Tamo junto!